Mas esta manhã eu quero falar sobre espiritualidade. Essa palavra espirituais aparece muito pouco no Novo Testamento, a não ser em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulos 2 e 3 tratam de uma realidade que para nós talvez tenha outro significado. Eu não sei se nós temos a mesma ideia quando usamos essa palavra. Espirituais. Mas vamos ver o que Deus tem. Eu quero ler, começando com o capítulo 3, até o versículo 17. E daí a gente volta, vamos dar uma olhada também no capítulo 2, que trata de espirituais. Aliás, eu acho que a divisão entre capítulo 2 e capítulo 3 não é tão propício. Capítulo 3 de primeira carta de Paulo aos Coríntios. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dê-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que a inveja e divisão entre vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos, pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo e quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito. E cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá a recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo será salvo, como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Eu tenho certeza que ninguém vai ser abençoado esta manhã se Deus não estiver aqui conosco. Porque as milhares de vezes que temos ouvido mensagens e palavras e interpretações da Bíblia, e já esquecemos, é uma comprovação que uma grande parte daquilo que ouvimos não permanece. É algo que entra, passa uns minutos e desaparece. Mas se Deus
quiser, eu quero pedir que ele faça, e gostaria que os irmãos também pedissem a mesma coisa. Que algo de aproveitável seja transmitido a seu coração nesta manhã. Se não, eu serei culpado por ter aceito esse convite. Não deveria ter aceito. Porque, de certo modo, é um orgulho aceitar um convite, uma certa soberba. Eu teria alguma coisa para falar. E, portanto, essa palavra me parece absolutamente necessário que seja Deus que fale e eu seja apenas cooperador, como Paulo diz nesse texto. Podemos orar nesse sentido? Os irmãos estão concordando ou estão achando fora de tempo falar isso? Pode ser? Então vamos orar. Oh Deus, cheio de graça e amor, cheio de poder, aquele que enviou seu Espírito para nossos corações, que nos dão esperança da vida eterna. Oh Deus, fala conosco de uma maneira aproveitável. Cultive esse terreno em que tua palavra já foi plantada. E ainda mais uma vez, esperamos que esta semente possa germinar e produzir fruto para a eternidade. Oh Deus, se tu não fizeres isso, nosso tempo aqui, o sacrifício de ter chegado aqui, realmente foi em vão. Eu sei que tu não és o Deus de desperdício. Abençoe a tua palavra, te rogamos, em nome de Jesus. Amém. A igreja de Corinto foi fundada no ano 50 ou possivelmente 51. Paulo se converteu logo depois da crucificação, que foi no ano 30. Quer dizer, as melhores informações que nós podemos ter foi no ano 30. Então, apenas 20 anos depois, esta igreja tem 20 anos, eu soube hoje, de vida. Nesse período, Paulo se converteu, passou aqueles 3 anos na Arábia, mais 10 anos em Tarso, passou 1 ano em Antioquia e saiu na primeira viagem missionária, cerca do ano 45. Daí ele anda por aí, segunda viagem missionária, lá para o ano 50. E logo ele chega, 50, 51, em Corinto. E ele disse que ele chegou lá com temor e tremor. Ele sentiu-se como alguém que estava no lugar errado. E a razão disso me parece ser aquele orgulho natural da mentalidade grega, que eles são as pessoas que vão ensinar aos outros e não aqueles que vão aprender. Mas Deus encorajou o apóstolo, capítulo 18 de Atos, com uma frase significativa. Eu tenho muita gente nesta cidade. Tenho muita gente em Niterói, ou Rio de Janeiro, ou São Paulo. Deveria encorajar alguém, se for a verdade. Depois de 18 meses, Paulo vai embora para Jerusalém e volta. Antioquia novamente está em Éfeso. Ele já tinha passado por lá, deixando Áquila e Priscila.
E aí ele vai passar 2 anos e meio a 3 anos. E de lá que ele escreve esta segunda carta, que é chamada 1 Coríntios, porque ele menciona uma outra carta que ele já tinha enviado para aqueles irmãos. Capítulo 5, versículo 9, em que ele fala, mais uma vez, como ele deve ter ensinado muitas vezes, de abandonar imoralidade. E nós sabemos que esse problema continuou, capítulo 5 desta mesma carta. O problema em Corinto não acabou com o recebimento desta carta. E Paulo fez uma visita. Aquela visita foi uma tristeza para Paulo. Ele voltou lá para Éfeso, porque uma viagem rápida, talvez 5 dias só, de veleiro, e estava de novo em Éfeso, onde ele escreve, mais tarde, já viajando na direção de Corinto, segundo uma promessa que ele tinha feito, que ele visitaria a igreja mais uma vez, se houver arrependimento. Aparentemente alguém se levantou, insultou o apóstolo, publicamente, rebaixando muito a sua autoridade. Ele disse à igreja não disciplinar aquele irmão, ele não teria condições para voltar para a igreja. Mas isso aconteceu, depois de escrever essa carta triste, de muitas lágrimas, capítulo 2, 2 Coríntios, e que Tito, tendo levado essa carta, ele volta, e Paulo diz com quanto constrangimento ele saiu de Troade para encontrar-se com Tito, e receberam notícia que a igreja tinha se arrependido, tinha perdoado aquele irmão, e Paulo disse, eu também perdoo. Então mandou esta carta, 2 Coríntios, para a cidade, para os irmãos líderes, para dizer que ele também tinha perdoado e que ele estaria voltando para visitar aquela igreja nessa terceira viagem missionária. Paulo está no auge do seu ministério. Ele não somente vai escrever 1 e 2 Coríntios, ele vai escrever também Romanos, no ano 57, aquela mais importante carta em toda a história da humanidade. Nunca houve uma carta como a carta aos Romanos. Mas esta carta também que tanto mostra o coração do apóstolo, é justamente a carta onde ele vai usar essa palavra, espirituais. E já que estamos tratando nesses dias, neste dia, espiritualidade, eu acho que seria bem interessante ver como que Paulo entendia esta palavra. Espiritual. Se eu perguntar, quem aqui é espiritual? Quantos levantariam a mão? Temos algumas mãos aí? Temos uma mão. Muito especial esse irmão. Quem mais? Ninguém mais. Se não são espirituais, o que são? Carnais. Paulo não tem? Tem. Ele tem 3 tipos de pessoas. Só que ele fala da pessoa não crente, que não tem o Espírito, ser incapaz de receber qualquer ensinamento. Ele simplesmente não reage. É como qualquer mundano com que a gente fala. Mas, ou espiritual ou carnal. Agora, é óbvio, quando a gente lê o primeiro capítulo, 1 Coríntios, que esses carnais não eram tão carnais assim, porque estão em Cristo. E Paulo usa umas palavras em primeiro capítulo, que diz que eles eram sumamente abençoados, com todos os dons
espirituais. Dons referentes à revelação, palavra de sabedoria, curas, milagres e particularmente dom de línguas e profecia. Só que, e aqui está o problema de carnalidade versus espiritualidade, capítulo 13, onde Paulo vai dizer: qualquer dom que for exercitado, utilizado, sem a motivação de amor divino, não vale nada. Zero. Absolutamente sem valor algum. Não terá recompensa nenhuma, não fará nenhum bem e, no fim, nenhuma vantagem. Irmãos, nós precisamos ouvir capítulo 13. Porque esse é o capítulo que mostra que Paulo vai falar em outros trechos de suas cartas. E o vínculo de unir os irmãos no corpo de Cristo é o amor divino derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. O fruto do Espírito para os Gálatas é, em primeiro lugar, o fruto é amor. Todos os outros, chamados frutos por alguns, são simplesmente manifestações de amor, como que elas se distribuem em diferentes modos e maneiras. Portanto, esse texto vai explicar o que significa espiritualidade para nós, acredito. Espero que sim. Versículo 1, capítulo 3. Não pude falar para vocês como a espirituais, mas como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite nessas visitas que ele fez, na sua pregação, não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. A palavra carnalidade, carnais, é uma palavra hebraica trazida para o grego e carregando um significado bem interessante. Porque estes carnais mundanos, crianças, estão em Cristo. São crentes. E nós temos em nossas igrejas gente assim. Como é a pessoa carnal? A pessoa que rejeita a mensagem que traz arrependimento para eles, que foca no seu pecado escondido. Ele é crente, dizimista, ou talvez ofertando mais, frequenta a igreja, é membro, só que ele não muda com a palavra. A palavra simplesmente não produz. Eu lembro um pastor, um dos nossos alunos que se formou, ele telefonou um dia, meio desesperado, dizendo: nunca mais eu aceito pastorado uma igreja de velhos. O que é isso? Porque na medida que a gente escuta mais a palavra, se torna mais carnal. Se forem jovens, provavelmente no primeiro amor, ele aceita. Fica muito grato. Agora, eu não sei se ele estava bem orientado para não aceitar mais nenhuma igreja de gente velha. Porque eu sei que tem pessoas aqui esta manhã que são espirituais, não têm a coragem de levantar a mão, é verdade, mas são espirituais. Eles amam a palavra, eles buscam a palavra, eles estão prontos para se arrepender,
como os espirituais. Enquanto o carnal é criança. Essa palavra criança, os irmãos vão entender, é o tipo de criança, de criancice e não de coração de criança humilde. Porque Jesus diz, ninguém entra no reino se não for como criança. Está vendo o problema que nós temos na linguagem? Criança e criancice. Carne, e Paulo diz, em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 1, 2, versículo 2, se nós vivemos segundo a carne, claro, a gente vive segundo a carne. Esse café da manhã foi carnal, irmão. Não alimentou o espírito. Alimentou esse corpo, esse seu corpo. Em outras palavras, carne e espírito estão misturados na gente. E essas crianças, por estarem em Cristo, têm que ter alguma coisa de Deus neles. Mesmo que eles sejam difíceis de pastorear. Que tem reações, como aquele indivíduo que não gostou da liderança de Paulo, insultou o apóstolo, aquele homem que pegou a esposa de seu pai e teve relações com ela. Esse tipo de carnalidade de pessoas em Cristo. O avivalista Jonathan Goforth, anos e anos na China e Coreia do Sul, disse: todos os pecados cometidos no mundo são cometidos também na igreja. Os irmãos nunca vão disputar comigo sobre isso. Só ouvir os escândalos, desde pastores até os mais novos na fé. Mas, disse ele, eu talvez encontre menos intensidade. Em outras palavras, ser espiritual aparentemente não significa uma pessoa que não peca mais. Essa teologia que foi divulgada no norte de Paraná, uns 20 ou 25 anos atrás, está bem abafado hoje, porque já descobrimos que gente em Cristo também peca. Qual é a dificuldade, qual é a diferença entre espirituais e carnais? É muito claro, irmão. O espiritual é sensível ao espírito. Se vocês, Romanos 8,13, vencem o pecado pelo espírito, sua vida vai ser uma vida espiritual. Mas se sua luta com o pecado, ou nem luta mais com o pecado, não é problema, já estou perdoado, você cai na categoria do carnal. Ou talvez pessoa que não tem o Espírito e, portanto, não pertencem ao Senhor. Eu fiz uma lista, tirei desse texto, de contrastes entre espirituais e carnais. E se os irmãos quiserem anotar, não há nada de mágico nisso, apenas para relembrar como Paulo reconhece a diferença entre espiritual e carnal, ou mundano. Capítulo 2, versículo 6, a primeira referência a essa divisão. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade. É bem claro, já que não temos nenhuma criança aqui, 2, 3, 4 anos, aqui no nosso meio, só temos adultos.
E Paulo está falando de adultos espirituais. A diferença entre crianças, e nós temos 3 crianças na nosso lote, netinhos, e a diferença que eu noto entre essas crianças que estão aos poucos se amadurecendo é que eles não têm noção da diferença entre verdade e mentira. Nenhuma dificuldade no coração da criança de mentir. Ele simplesmente acha, se eu vou salvar minha pele, mentindo, eu vou mentir. Não tem problema. Mas aos poucos, Deus vai desenvolvendo a consciência da criança. Quando Deus me deu a primeira dificuldade com a minha consciência, que eu lembro tão bem, eu tinha 4 anos. Eu peguei R$1 boliviano, porque eu sou boliviano de nascimento, e fui comprar uma bala, sem falar com ninguém. Mas logo a consciência disse, você pecou. E pela graça de Deus, Ele usou esse peso na consciência pela minha mãe para explicar o Evangelho para mim e para eu dobrar os joelhos e aceitar o perdão que Cristo nos oferece em Cristo. Espiritualidade, então, é uma pessoa capaz de perceber o pecado no seu próprio coração. Todo mundo tem capacidade de ver o pecado no coração do outro. Mas no seu próprio coração é muito complicado. Porque dói. E sem dor não há arrependimento. É tão simples assim. Os mais já pensaram como será o inferno? Um constante caso de Judas Iscariotes preparando aquele cordão para se enforcar. Profundamente triste, não achando que há saída nenhuma, ele não cria que Jesus podia perdoá-lo. Ele logo se jogou e ficou estrangulado naquele lugar fora dos muros de Jerusalém. Primeira qualidade, espiritualidade é maturidade. Obrigado, irmão. Maturidade. Paulo diz em Colossenses 1:28, nós anunciamos a Cristo, Cristo em vós esperança da glória, versículo 27, 28. Nós anunciamos, advertindo todo homem com sabedoria e ensinando todo homem, para apresentar todo homem, teleoi, esta mesma palavra de 1 Coríntios 2:6. Ser teleoi, telos, ou teleos, é perfeito num sentido da palavra que ele não cresce mais. Eu não vou crescer mais e nem os irmãos, na maioria. Talvez tenha alguém aqui que ainda está crescendo. Chegou a altura que vai parar. Mas lá dentro ele está crescendo. Com advertências, com ensino, e assim por diante. Porque ele, como diz capítulo 2, ele aceita as coisas que o Espírito ensina para ele. Criança,
aceito o Evangelho, eu tenho perdão em Cristo. Mas ele não tem nenhum desejo de crescer, mudar. Ele não tem problema de consciência. Eu tenho visto isso tanto em crianças. E todos nós sabemos que aqueles que vendem drogas e são aqueles que distribuem as drogas, não têm problema de consciência. Número 2. Capítulo 2 vai dizer-nos uma coisa interessante sobre espirituais. Muito obrigado. Agora eu vejo o propósito. Nós, porém, não recebemos o espírito do mundo, o espírito carnal, mas o espírito procedente de Deus, estou lendo o versículo 12, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Então, todo o resto da vida, depois de aceitar o Evangelho em Cristo, a pessoa espiritual, a pessoa está aceitando, está comendo, está digerindo, enquanto a criança continua tomando leite. Só leite. Ele não digere qualquer outra coisa, ele só vomita. Por que meu amigo disse, eu não vou pastorear uma pessoa de velhos? Porque pessoas que nunca cresceram na opinião dele. Eu espero que não estava totalmente certo disso. Mas tem muitas pessoas em nossas igrejas que não cresceram. Não viram nenhuma razão para crescer. É tão gostoso de ser criança. Não tem responsabilidade. É amado pelos pais. Por que ele vai querer crescer? Bem, todos os adultos aqui sabem porque você queria sempre avançar. Queria estudar, queria aprender, queria... Por quê? Porque você quer deixar uma marca no mundo. Você não quer ser como tantos lápides, né, que se chama lá no cemitério, com nome, e não tem mais nada. O que é que ele fez? Deixou o nome no cemitério, mais nada. H.L. Mencken falou disso. Que tristeza que a maioria dos homens e mulheres do mundo deixam absolutamente nenhum legado para ninguém. Foram carnais na vida toda. Nunca aprenderam a alegria de sacrifício, de abençoar outras pessoas que não conheceram a Cristo. Cristo deveria criar um desejo bem mais forte de crescer espiritualmente do que crescer carnalmente. Muito mais interesse em aprender a Bíblia do que passar no vestibular. Isso que eu não estou vendo em muitas igrejas. Eu passo em muitas casas, estou estudando para vestibular. O que vai estudar? Vou estudar medicina, vou estudar administração, tudo isso. Mas para quê? Para deixar um legado? Não, para ganhar um salário melhor. Isso não é condenado na palavra, apenas que se isso supera, é mais importante do crescer espiritualmente. Você vai ficar muito triste no dia de morrer. Em vez de ser como David Brainerd que falou, depois de apenas 5 anos no campo missionário, eu não teria vivido a minha vida diferentemente que eu vivi por nada neste mundo. Ninguém me pode persuadir que eu escolhi mal. A ênfase da minha vida. Nada. Digerem
alimento sólido. Os irmãos vão ter suas próprias ideias do que significa alimento sólido. E não interessa a criança, o próprio estômago da criança rejeita, mas que uma pessoa adulta, só cheirar churrasco ele já está animado. Porque ele tem capacidade de digerir. Tanta mensagem, queridos irmãos, não dos irmãos, sempre dos outros, não tem substância. Repetição. E os 10 igrejados dizem, para que ir para a igreja? Eu já ouvi tudo isso 1000 vezes. Por que eu devo ir? Só leite. Irmãos, nós temos uma responsabilidade incrível de dar alimento, como qualquer mãe aqui sabe, que aos poucos a pessoa vai deixando o leite e vai chegando no churrasco. Vai crescendo para se tornar uma pessoa madura. Então, o versículo 2 digere alimento sólido. Mas vocês, mesmo com 18 meses do ensino de Paulo, e segundo um velho manuscrito em Éfeso, Paulo gastava 5 horas por dia ensinando a palavra de Deus. Hermenêutica, verdade sobre Deus. Imagina sentar aos pés do apóstolo. Eu quero dizer que todos os irmãos de Éfeso ficaram todos os dias sentados ouvindo quando Paulo costurava aquelas tendas de couro. Vamos lá para o número 3. A palavra discernir coisas espirituais. Nós passamos para os espirituais, mas não dá para os carnais. Essa frase está no capítulo 2 e versículo 12. Palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. E versículo 14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne, versículo 15, todas as coisas. E ele mesmo, por ninguém é discernido. Ninguém entende o que está motivando esse fulano. Como que está funcionando a vida dele? Ele que se arrisca. Aquela mulher que veio para Cepal para falar para nós e que leva seus filhos juntos para onde ela veio, ela dizendo para nós, eu tenho interesse que meus filhos estejam prontos para morrer por Cristo a qualquer hora, exatamente como os muçulmanos preparam os filhos para morrer e matar pessoas inocentes. Nós queremos que nossos filhos sejam capazes de morrer para levar o Evangelho, ou em Afeganistão, ou qualquer lugar onde morte para qualquer pessoa que testemunha de Cristo. Como que a gente discerne? A palavra discernir significa avaliar, julgar. Como se julga a explicação dessa maneira de agir? Está complicado. Muito complicado. Todos nós temos um grande amor para nós mesmos e pouco amor para os outros. Mas, discernindo os valores eternos, teremos muito mais como o próprio Senhor Jesus,
e foi até a cruz para nos salvar. Mais uma característica dos espirituais são pacificadores. Paulo e Apolo trabalharam juntos sem nenhuma rivalidade. Quando Paulo sai de Corinto, aqueles irmãos lá começam a pensar: poxa, eu gostei mais de Paulo. Ah, não, eu gostei mais de Apolo. Não, eu sou cristão mesmo, eu gosto de Cristo. Imagina. Eu sou um seguidor, discípulo de Pedro. E já temos 4 divisões dentro da igreja de Corinto. Todos com as melhores intenções, mas intenções carnais. É bem claro. Paulo imediatamente explica que a carnalidade provoca inveja e divisão, tudo baseado num subterreno alicerce chamado orgulho. Nossa política mundana se baseia no orgulho. Eu sou desse partido porque esse é o melhor partido. Nós somos desse indivíduo porque ele é o melhor indivíduo. E assim por diante. E o que vai ser a seleção? Daqui a uns dias vamos saber se o Brasil avança uma vez, ou 2, ou 3, quem sabe até o fim. Para quê? Para que nós possamos nos orgulhar. Isso é tipicamente mundano. De modo que se perder nesse primeiro jogo, os irmãos vão bater palmas e dizer: graças a Deus, agora o Brasil é humilde. Irmãos, se a gente imagina nossa tremenda fraqueza espiritual, como somos vulneráveis, como temos valor nenhum, como tem pessoas que estão agindo muito mais sacrificialmente do que nós, gente que ora muito mais do que nós oramos, jejua mais, serve melhor e assim por diante. E a gente fica orgulhosa, é absolutamente fora de sentido. Não tem sentido nenhum. Esse texto foi escrito para bater forte, como se faz com bifes aqui no Brasil. Pegar essa carne dura e bater, até se poder mastigar, até criança mastiga e digere. Irmãos, o que vocês têm que não foi lhe dado por Deus? Porque Ele dá tudo que a gente tem. Se sua cabeça funciona bem, é porque Ele deu esses neurônios. Se sua cabeça é mais complicada, Ele deu para você ser humilde. Pastor Charles Simeon, tão usado por Deus no fim do século XVIII e começo do século XIX, lá na igreja de Trinity em Cambridge, e que durante anos e anos teve que pregar por gente só nos corredores, porque os donos dos bancos tinham cadeados em todos os bancos. Ele diz: toda mensagem precisa humilhar os ouvintes. Pegaram? Eu prego para os irmãos ficarem mais humildes. Mas principalmente eu ficar mais humilde. E exaltar a Cristo. Porque na medida que nós reconhecemos nossa falta de espiritualidade, é justamente que Cristo é exaltado, a nossa fonte de espiritualidade, para a glória dele. Mais alguns pontinhos antes dos irmãos irem embora, sem serem convidados, ou sem encerramento. Então, esse é outro problema. Para humilhar quem está lá na frente, né?
Os irmãos se levantarem e vão embora, então eu vou dizer graças a Deus. Quem é Apolo e quem é Paulo? Quem é? Olha, se ele estivesse aqui esta manhã, que adulação, que idolatria ocorreria. Paulo diz, nós somos apenas diáconos, somos ruperetas. Essa palavra rupereta é literalmente pessoas que remam, escravos que remam debaixo do chão dos galeões que entraram na guerra e tinha uns 50 escravos trabalhando duro lá embaixo, ninguém vendo quem são. Estranho que a gente gosta de ser chamado de pastor. Paulo nunca chamado de pastor, mas ele gostava muito desse título de diácono. O Pedro gostava do título de ser ancião, porque ele já era ancião, né? E naturalmente apóstolo, enviado, embaixador, uma coisa dessa. Quem somos nós? E os carnais, quem são eles? São pessoas que são donas da igreja, claro. Mas sabem que as pessoas que mais dão trabalho à igreja são aqueles donos. E todo mundo que tem tido experiência com donos da igreja, a minha igreja, né? Entre aspas, é a minha igreja. Nada acontece se não com minha anuência e meu apoio. Meus irmãos, carnalidade reina na igreja, muitas vezes. Nós tivemos um querido irmão que era contra tudo. Tudo. Não importava o que a gente sugeria, ele era contra. Já sabia que ele era contra, mas a gente perdoava e a gente tomava isso como um sinal da nossa necessidade de ser humildes. Ele era contra. Quem é Apolo e Paulo? Versículo 7. Nada. Somos nada. A gente é tão complicado ver Paulo dizer que somos nada. Não, nada. Mas sabe o que é nada, né? Zero. Deixa-me ler esse versículo. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa. Mas unicamente Deus. Unicamente Deus. O que ele está dizendo é simplesmente que se não fosse Deus, Paulo nunca teria chegado em Corinto, ele nunca teria se convertido, nunca teria sido ministrador da palavra. Só foi Deus que lhe deu. Então ele é apenas um instrumento, é um fio que carrega a eletricidade que está aqui nos iluminando tão belamente nesse local. Como Deus é tremendo. Porque de nós mesmos, zero, nada. Nada. Claro, Paulo vai dizer, somos alguma coisa, ele diz que somos cooperadores com Deus. Mas ele está dizendo simplesmente que o fio que traz essa eletricidade para cá é uma maneira que Deus escolheu para poder mandar sua força, seu poder aqui. Porque ele podia mandar como ele faz numa tempestade, né? Relâmpago, aí é pior. A gente não quer relâmpago aqui, não. A gente quer eletricidade que passa por aqueles fios que parecem sem valor nenhum. Mas quem sabe como que a força transmitida chega até nós. E o carnal, como que ele pensa? O carnal pensa, como eu não sou honrado com essa chamada doença meísmo. Ninguém está percebendo quanto eu me esforço para abençoar essa igreja. Ninguém sabe que eu estou dando mais que o dízimo. Parece que ninguém está notando.
E aí vai. Em outras palavras, ele quer seu galardão aqui e não escuta a palavra do Senhor, não deixa a sua mão direita saber o que a mão esquerda está fazendo. Meísmo é uma das doenças mais comuns na igreja. Por quê? Porque somos todos voluntários, menos talvez o pastor ou alguma pessoa que recebe um salário. E às vezes isso dá a impressão que se não fosse nós, essa igreja cairia para a terra. Eu estou muito feliz que eu não estou falando para ninguém aqui carnal, para todo mundo espiritual, de modo que eu estou apenas falando para os irmãos repassarem pelos canais da sua igreja. Depois de dizer que eles trabalham na lavoura de Deus, ele passa agora a fazer esse contraste, passando para a figura da arquitetura. Como sábio arquitecton, que é traduzido aqui construtor, pessoa que lança o fundamento para que a igreja se estabeleça e não caia pelo seu próprio peso. Todo mundo aqui sabe que tem igrejas que se fecham e que, em vez de crescer, diminui e se tornam escombros. Uma das tristezas que eu lembro, lá numa pequena cidade perto de Bragança Paulista, uma igrejinha bonitinha, talvez dava para uns 100 pessoas, cadeada na porta. Igreja fechada. É uma contradição a igreja ficar fechada. É algo que diz, alguém se esforçou para criar esse edifício. Vieram pessoas durante um tempo e depois desapareceram. Claro, o mundo tem muitas igrejas fechadas, especialmente no Médio Oriente, norte da África, Síria, Turquia. Quantas igrejas em Istambul e aquelas cidades de lá, Afeganistão. Deus sabe por quê. Mas hoje é muito mais difícil abrir uma igreja naquelas áreas onde está fechado do que era inicialmente. Portanto, devemos construir como bons construtores. Paulo diz, lançar um fundamento chamado Jesus Cristo. Seu ensinamento, suas práticas, sua personalidade, sua motivação, sua característica. Esse é o fundamento que foi lançado em Corinto. Agora, outros estão construindo. Paulo está lá 18 meses, Apolo talvez menos ainda. Outros estão construindo. Cuidado, meus amigos que estão construindo, que construam em cima do plano original de uma igreja que tem a formação, a formatura de Jesus Cristo. Em outras palavras, esse papel de pastor, esse papel que Paulo chama de colocar prata, ouro e pedras preciosas na construção, e que vai ser julgado algum dia pelo fogo. Fogo na história, pelas igrejas do Médio Oriente, fogo no fim, no juízo final. Que aquelas pedras sejam pedras vivas,
e que estejam unidas para produzir algo que glorifica a Deus e que não seja destruído pelo fogo. E há duas maneiras de construir: prata, ouro e pedras preciosas, ou pode ser também madeira, feno e palha. Mas o dia vai mostrar. O dia, maiúscula, o dia. Nós não temos uma avaliação apenas de quanta entrada e que salário o pastor vai ganhar, por causa da igreja que ele fundou. Mas vai ser o dia de juízo de Deus, em que ele vai avaliar nosso trabalho para a sua glória. E nesse texto nós encontramos mais uma referência, o que nós encontramos nas parábolas de Jesus. Isto é, que obreiro e obreira são galardoados, recompensados ricamente. Como que os irmãos estão imaginando será sua recompensa? Em contraste daquele que construiu carnalmente, interessado em salário e números por números, como um pastor falou para mim: eu quero uma igreja do povão. Não quero uma igreja de santos, mas do povão. Eu não quis a explicação dele, porque eu já imaginei qual era a explicação. Ele quer um templo grande, com muita gente, todo mundo dando o dízimo, e daí o seu salário vai subindo, e só que quando chega a recompensa de Deus vai ser cinzas. Tudo caiu, queimado. E ele salvo, porque ele era pastor, líder, era crente. Mas aparentemente carnal. Eu não sei se era, eu não quero julgá-lo, Deus sabe, né? Irmãos, esse texto é tremendo. Para mim é. Essa palavra cuidado, cuidado da maneira que vocês constroem. Colega nossa em Brasília, tenho citado isso várias vezes nas minhas andanças no Brasil, escreveu uma carta uma vez em que ele diz que lá, lecionando Bíblia no seminário de Brasília, ele pediu que os alunos fossem falar com os membros das igrejas, aqueles que estão sentados como os irmãos estão aqui, ouvindo seus pastores, qual é a reação daqueles membros. O que eles dizem sobre seus pastores? 3 palavras. Primeiro, pastores leem a Bíblia, mas não explicam a Bíblia. Número 2, eles leem a Bíblia, mas não aplicam a nosso dia a dia. E agora, uma condenação. Parece que estão mais interessados nos negócios da igreja. Isso que os membros diziam em Brasília, não em Niterói. Graças a Deus, não foi em Niterói. Mais interessados nos negócios da igreja do que no crescimento espiritual dos membros. Portanto, se Deus está abençoando suas igrejas com espiritualidade, em vez de desastres carnais e mundanos, seja pessoa muito feliz. E se por acaso só está dando gente problemático, gente que não se sabe se são crentes carnais ou não crentes, como aquele diácono que chegou um dos nossos alunos recém-formado, ele começando a pregar, ele coloca o dedo debaixo do nariz desse pobre pastorzinho, né? Uns, quem sabe, 28 anos por aí. Tu
tudo que o senhor está falando, eu já ouvi há muitas vezes. Nunca mais vou chegar aqui para ouvir. Que benção.